Carol. E eu sou a Mel. E bem-vindos a mais um Caramelo. Uhul! Nossa, adorei, sincronizado, é isso aí. E aí, gente, tudo bem? Eu espero que vocês Como estejam vocês tendo estão? uma ótima semana. Uma ótima Nesse 2 mês de semanas, né? outubro. Porque, gente, a gente tem que contar pra vocês. A gente conta da nossa confusão. A gente não sabe fazer conta. É, É isso que gente. acontece. Sério, a gente chegou na sexta-feira e falou: a gravação é amanhã? Eu falei, não é. Ela falou, é. E era. Só que, Eu sou gente, a voz da a gente tá razão. gravando errado. Tinha algum tempo. A gente tava pulando mais de 2 semanas sem saber. Então, Então, episódio de 15 dias. Ou não. gente, Ai. desculpa, mas isso acontece. A gente ficou confusa. Mas tudo bem, né? A gente se Já tá perdoa. fazendo errado tem um bom tempo, então você já É deve estar verdade. acostumado de qualquer forma. Pois é, então esperem mais episódios mais constantemente. Então é isso. Como você tá hoje, Mel? Eu estou bem. Essa semana foi incrível. Que bom! Foi incrível porque eu dormi bastante e quase não teve aula. É verdade, foi feriado essa semana passada, eu esqueci. Pois é, e você, amiga? Foi boa também. Eu não lembro nem o que eu fiz essa semana. De tão. Eu não fiz muita coisa Eu também, fiz não. nada, eu acho. Então foi ótimo. Eu acho que eu dei, sei lá, uma estudada no máximo e daí passou. É, eu também estudei alguns dias de tarde, mas, tipo, nessa sexta, sábado e domingo eu não fiz nada, então. Tudo, né? Muito bom. E é isso, gente. E lembra que no último episódio a gente falou, temos uma surpresa, não sei o quê. E a nossa surpresa está aqui. E hoje é o quê? O quê? Um especial de terror. Halloween! Uhul! É. Pois é, temos um especial de Halloween com o primeiro livro de terror que nós lemos na vida. Exatamente. Miramos no livro de terror. Sim. Talvez não seja tão de terror assim, mas Pois mesmo é. assim é... Sim, eu tava esperando. Eu não vou dar spoiler do que eu tava esperando, mas eu achava que eu ia ficar com mais medo. Porque, sei lá, Qual é o livro que terror. você falou? É verdade, qual é o livro de hoje? O livro de hoje é Misery, Louca Obsessão, de Stephen King. Famoso. A gente viu esse livro porque a Dua Lipa leu ele. E daí a gente pensou, vamos unir o Sim. útil ao agradável, que é uma boa recomendação a um evento do ano. E agora temos um especial de E Halloween. aparentemente a Dua Lipa tem muito bom gosto, então... Sim, vamos. verdade. É isso aí. Segundo gente. fontes TikTok. Sim, e só pra avisar, me sigam nas nossas redes sociais, @Caramelo Podcast. A gente postou um TikTok novo, então vamos lá, dar coraçãozinho e compartilhar com seus amigos. E nos sigam no Instagram, porque lá estão todas as nossas informações. E no link da nossa bio você pode nos escutar em qualquer plataforma que você escolha. E a gente queria avisar também que esse episódio contém spoilers. A gente estava planejando fazer episódios sem spoilers, mas esse ainda não é um deles. Se você tem interesse em ler o livro, leia e depois volte aqui para você discutir com a gente. Ou se você não tem interesse em ler, venha, se divirta e é isso aí. É isso aí, nós temos que assistir resenhas sem spoiler, amiga, pra É ver verdade, como é verdade. isso tudo funciona. Sim. Enfim, sobre o livro, gente, vamos ler a sinopse. É isso aí, nossa, fui séria agora. Após derrapar e sofrer um grande acidente de carro, Paul é resgatado pela enfermeira aposentada Anne Wilkes, que surge em seu caminho. A simpática senhora é também uma leitora voraz que se auto-intitula a fã número 1 do autor. No entanto, Paul Sheldon descobre 3 coisas quase simultaneamente após o acidente. A primeira foi que Anne Wilkes tinha bastante analgésico. A segunda, que ela era viciada em analgésicos. A terceira foi que Anne Wilkes era perigosamente louca. Descobrindo o final indesejado do último livro com sua personagem preferida, Misery, a situação desperta na enfermeira seu lado mais sádico e psicótico. Só coisas leves no episódio de hoje, né? Que sabor, né? Divertido que foi ler, gente. Leve. Olha, assim, você lendo sinopse, você pensa, nossa, deve ser muito assustador. Eu não achei assustador, eu achei nojento. Só isso. Não é necessariamente assustador, mas só não é assustador porque
nós não estávamos na situação. É, Tenho com certeza que pro certeza. Paul foi extremamente Gente, assustador. Nossa, é traumático demais, gente, pelo amor de Deus. Mas Esse eu homem, tinha o resto do dinheiro expectativas. que ele ganha. Ai, enfim, A gente, né? segurando pra não dar spoiler antes da hora. Sim. Mas sim, gente, eu achei que ia ser uma coisa muito mais apavorante. Talvez seja porque eu tava pensando, pô, livro de suspense nunca me deu tanto medo. Então talvez um livro de horror barra terror seja Eu acho que muito, eu muito nunca li um assustador. livro de suspense. Então... Livro de suspense é uma delícia. Então, talvez deveria ler outro algum dia. Mas, enfim, o livro não é muito assustador, na minha opinião. Ele só é um pouco nojento. Se você tem gatilhos de mutilação, muitas coisas. de sangue, de muitas coisas mesmo, você não deveria ler porque é bem difícil e é tudo bem descritivo. E é isso aí. Vamos começar? Vamos começar. Como inicia? Paul sofre um acidente de carro, capota com o carro, enfim, fica todo quebrado. Completamente. Um grande ele perde o movimento das pernas nesse momento, porque, né, ele rolou uma ribanceira, então assim, fica meio difícil mesmo. Sim. E por que ele sofreu um acidente? Porque ele estava dirigindo numa nevasca e, quer dizer, numa chuva muito forte, e o quê? Ele ainda estava bêbado. Sim. Então assim... Só delícias, né? E daí no carro dele, além de ter ele bêbado, tinha a cópia do livro novo que ele tinha escrito chamado Carros Velozes. E tava lá. E um fato curioso sobre o Paul. Ele não fazia cópia nenhuma dos manuscritos dele. O que não faz sentido nenhum, gente. Ele falava que era algum tipo de... que era um hábito dele, que ele não fazia cópia em nenhum lugar e só ficava com uma cópia. E guardei essa informação. Mas ele é socorrido por Annie, que se diz fã número 1 dele. O que é uma doida coincidência, né? Porque, pô, você sofre um acidente, quem te socorre? Bam, sua fã número 1. E Exatamente. daí, ela, uma enfermeira aposentada. Sim. E ela socorre ele. Beleza, que pessoa boa socorreu uma pessoa que estava dentro de um carro, de um acidente muito grave. Ok, socorreu, mas por que ela leva a pessoa para casa dela e não para o hospital? E essa foi a primeira pergunta que o Paul se fez quando ele se viu lá na casa dela. Por que eu não estou no hospital? Sim, e toda vez que ele falava de... toda vez que ele falava de sair ou ser levado para um hospital, eles conversavam. Então, quando ele recobrou a consciência, ele viu que tinha algum problema. E como fala na sinopse, ele percebia 3 coisas. Que, ela tinha um estoque enorme de remédio e ela colocou ele nesses remédios. O remédio se chama Novril e é tipo uma droga, a gente não lembra, a base é codeína, na verdade. Eu acho que ele explica no início do livro que esse remédio, na verdade, não existe, mas é um analgésico, eu acho, né? Que ele explica que faz basicamente o trabalho de qualquer outro analgésico. Então, tipo, é só um nome inventado, mas é como qualquer outro remédio. Exatamente. Só pra deixar claro que não existe, né? Sim. E daí, ela também é viciada nesse remédio, porque ela é maluca. E ela é maluca, essa é a terceira conclusão. E, pois é, ela é bem está psicótica. louquíssima lá com ele. Ela já estava, assim, pirando, porque ele era o escritor preferido dela. E ele já pirando, porque ele estava já percebendo que ela não deixaria ele sair, porque pistas que ele soltava pra que ele saísse da casa dela, ela já ficava com uma cara feia. E aí foi que ele começou a realmente perceber que ela não era uma pessoa legal, que não deveria mexer com ela. E por que ele reparou esse tipo de coisa? Porque ele estudou algumas coisas sobre pessoas com transtornos para escrever Misery. Então ele acabou percebendo muito rápido alguns trejeitos que ela tinha, que ele já tinha estudado, né? Sim, é bem doido, gente. É bem legal essa parte do livro porque ele descreve muito bem o que está acontecendo e ele vai percebendo e dá pra saber que vai dar errado. E daí, além dela ser doida e maluca, ela também é bem fusqueira e pegou no carro dele uma cópia de Carros Velozes. Além dessa cópia, ela também tinha comprado o mais novo livro dele, que era o último livro da série de Misery, que é uma grande série de livros. E daí, quando ela lê essa série, esse último livro, ela vê que Misery morre. E Misery é literalmente o personagem favorita dela. E ela fica louca. Ela fica assim, maluquíssima.
E depois disso, ela lê Carros Velozes, que é o livro que ele ainda não publicou e tinha as intenções de publicar. E o livro seguia o filho da Misery, se eu não me engano. E daí ela Eu odiou acho o que livro. não, amiga. Era algum homem que tava ali nos arredores de Ele Misery. falou que ele teve a ideia vendo um homem empurrar um carrinho de mercado, ou foi alguma coisa do tipo. Ele tinha umas ideias bem aleatórias. Ele mas, era muito enfim, imaginativo. É verdade. ela olhou esse livro e percebeu que não era nenhuma continuação de Misery. Então, e esse livro era o que ele considerava até então o melhor trabalho dele. E uma coisa que a gente esqueceu de comentar no início, porque ele saiu lá mesmo embriagado, ele saiu pra comemorar que ele tinha finalmente terminado a história da Misery. Ele conta que ele realmente odiava aquele livro, porque os críticos só consideravam esse como um grande trabalho dele, quando na verdade não era o que ele considerava que era um dos melhores livros dele. E as pessoas só davam atenção pra essa série que ele escrevia e não pra alguns outros grandes livros que ele considerava. Enfim, ele saiu pra comemorar e acabou nisso aí. E daí, gente, ela odeia o livro. E ela, louca do jeito que é, odeia e põe fogo no livro na frente dele. Ela pega uma churrasqueira e coloca o livro e faz ele colocar fogo. Ela faz ele tacar fogo no livro. Sim, é uma loucura, gente. Ele fica muito, muito, muito chocado. E daí ele de fato percebe que ela é louca. E depois ela vira pra ele e fala: sua forma de pagamento pelo cuidado que eu tô tendo com você vai ser escrever O Retorno de Misery. E, gente, aí começa a grande loucura de que ela faz ele escrever um livro inteiro novo pra ela, onde Misery volta a viver. E é muito doido. É muito louco porque nesses episódios dela descobrindo o livro dela, querendo que ele escreva um novo livro, ele narra que ela tem uns lapsos assim de constância. Às vezes ela parava do nada e ficava parada por tempo indeterminado, sem fazer nada, tipo, parada mesmo no tempo, e ele só ficava imaginando o que estava acontecendo. E às vezes também ela saía de casa, ficava dias sem voltar, deixava ele sem remédio, sem comida, e, gente, ele tava com as pernas quebradas, então a dor deveria ser insuportável. E é por isso que ele se viciou em Novril, né, o nome do remédio. Foi por isso, porque ele não conseguia ficar sem o remédio, ele tava com as pernas quebradas, ele não tinha o auxílio do médico, ele não tava sendo medicado direito, porque ele não tava no hospital, não tava recebendo soro na veia, enfim, um monte de coisa. Então, ele acabou se viciando no remédio. Sim, e daí nessa situação que a Mel falou de que ela sai por dias, é porque ela ficava muito brava com o Paul por alguma coisa que ele tinha feito. Tem vários casos no livro. E daí ela tinha esses acessos de raiva, uns episódios depressivos, assim, é bem doido. E daí ela sai de casa e passa, assim, muitas horas. E da primeira vez, e da vez mais, assim, notável pro Paul, foi a primeira vez que ele saiu e que ele achou os remédios. Ele conseguiu sair do quarto usando um grampo. Sim, ele aprendeu, por causa do livro Misery, ele aprendeu como abrir portas para ser descrito bem, enfim. E daí ele conseguiu destrancar a porta do banheiro, conseguiu os remédios, daí ele tava super bem. Super bem, assim, entre aspas, né? Até qual é o limite de que você pode estar bem numa situação dessas. E daí teve mais uma vez que ele saiu e ele viu um monte de coisa que, sim, foi muito esclarecedor para ele. Sim. Quando ele sai, ele encontra um álbum com escrito Memórias Doces da Anne, ou algo do tipo. E, gente, as memórias doces dela eram todas as pessoas que ela já tinha matado. Sim. E isso inclui membros da família, tipo pai e... da família foi o pai, né? Foi só o pai, e antes ela matou pessoas que moravam no prédio dela, quando ela era bem nova. Isso envolvia ela pequena, fez com que a morte do pai parecesse acidental, matou pessoas do prédio, como ela era enfermeira, matou muitos pacientes, coisa que me chocou muito. Ela trabalhava numa maternidade e matou muitos bebês. Sim. Enfim, todo lugar que ela ia, ela sempre mudava de hospital e matava o máximo de pessoas que ela conseguia sem ser notada. O que chocou o Paul, porque pra ele era claro que ela estava fazendo aquilo, porque todo hospital que ela aparecia, as pessoas começavam a morrer. Mas pra polícia, eles não tinham acesso àquelas notícias, tipo, fechadinhas e bonitinhas como ele tinha, né? Então deveria ser mais difícil. Ela se mudava de estado também, então as coisas não tinham tanta correlação, sabe? E é bem doido. Ela teve um assassinato nessa maternidade, e foi lá que eles começaram a descobrir ela, e ela quase foi pega, só que ela foi absolvida, né? É assim que fala, absolvida? Acho que é. Enfim. Não tiveram provas o suficiente de que tinha sido ela. Isso aí.
E daí ela escapou. Mas depois disso, todo mundo ficou de olho nela e ninguém mais queria interagir com ela, né? Porque ela era visivelmente maluca. E daí ele ficou em choque, né? Porque ele viu isso e descobriu que ela é totalmente maluca. Mas seguiu com a vida dele e pensou, ela vai me matar eventualmente. Eu vou acabar esse livro, ela vai acabar me matando, ou eventualmente ela vai me matar. E daí ele vai e pega uma faca e planeja atacar ela quando ela voltar pra casa. Só que, pobre homem, não esperava o quê? Essa já era a segunda vez que ele saía. E quando ela voltou, ela revelou pra ele que ela sabia que ele já saía do quarto desde a primeira vez. Por quê? A mulher completamente maluca. Ela colocava fios de cabelo, ela colocou fios de cabelo entre as páginas do álbum, colocou fios de cabelo pela casa toda pra saber por onde ele passou, porque ele usava cadeira de rodas, então obviamente ia esbarrar nesses fios de cabelo. E foi dessa forma que ela descobriu que ele saía do quarto. E também, quando ele passou pela porta do quarto dele, ele raspou com a cadeira na porta, assim. E mesmo depois ele tendo tentado limpar, ela percebeu antes dele limpar. A mulher era completamente louca, mas muito perceptiva. Sim, ela era muito perspicaz, sério. E nessa ela volta, ela dopa ele, porque ele já tava. Ele já tinha tomado os medicamentos de Novril, né? Porque ele não sabia quando ela chegaria. Então ele tava dormindo, ela aproveitou, dopou ele, deu anestesia pra ele, na verdade. E daí ela conta que ela sabia disso tudo e ela também acha a faca. E galera, aí que o bicho pega. Porque ela decide mutilar o pé dele. Porque ela percebeu que se ela não fizesse isso, ele ia continuar saindo do quarto e ia tentar fugir, tentar fazer qualquer coisa contra ela. E daí ela mutila o pé dela com um machado. Simplesmente corta o pé dele fora. Sim, totalmente, gente. E o pé, assim, dá tudo errado. Porque ele começa a sangrar muito. Ela pega é tipo um maçarico, se eu não me engano, né? E ela tenta cauterizar o machucado dele. Com um maçarico, assim, a pessoa acordada. Pois é. Ele tava acordado, ele viu o pé dele sendo arrancado. Mutilado. Ele viu ela com o maçarico. Gente, é uma loucura. Aí você e ela fez pergunta, isso. Um homem tinha como não ser viciado em Novril? Não tinha como ele não ser. Sim, é uma grande doideira, não o julgo. E ele comenta no livro que ela tem toda essa atitude de tipo, não tem quando sua mãe vira pra você e quando sua mãe, sei lá, te dava algum castigo e falava, isso dói mais em mim do que em você, ou coisa do tipo. Ele falava que ela tinha essa esse é pro energia. seu melhor. Isso, pois é. E era horrível. Ela falou muito isso quando ela queimou o livro que ele gostava muito pra ele escrever, o da Misery, porque ela falou que esse era o pior livro dele, que não ia vender nada, então ela tava fazendo um favor. Pra quem, minha filha? Maluca. Daí, é isso. Daí, em outro episódio, ela mutilou o dedão dele, porque ela deixou ele muito irritada. Ele deixou ela muito irritada. Eu nem lembro por quê. Eu também não me lembro. Tanta coisa, mas essa mulher é completamente maluca que eu não lembro o que aconteceu pra ela cortar o dedo dele. Pois é, eu sei que teve a ver com a máquina de escrever que ele tinha, que ele tava fazendo um pouco de birra pra ela, né? Eu acho que foi quando ele comentou sobre trocar a máquina. Porque primeiro, a máquina já veio faltando justamente uma letra. Qual era? N. Exatamente o nome dela. Veio faltando a letra que era o nome dela. E depois foram saindo outras letras e ele falou, não tem como mais continuar escrevendo nessa bosta, tá caindo tudo. E ele comentou com ela, nem sobre trocar, mas só comentou tipo, tá ruim. E ela foi e cortou o dedo dele. Porque ela é maluca. Porque achou que ele tava dando desculpa pra não terminar o livro. Mas Sim. o homem só queria escrever em paz. E daí ele falou, bem, vamos seguir aqui e é isso, não vou mais fazer nada. E a vida seguiu de fato. Mas a primavera chegou. Leia que ele caiu na ribanceira no inverno, porque tava nevando, tinha uma nevasca, enfim. E a neve descongelou, já estava na primavera indo pro verão. E daí encontraram o carro dele seguindo por um rio. E daí um policial não é uma busca, mas ele vem conversar com ele porque o carro passou por aquela área. E daí ele tava conversando com as pessoas na vizinhança. E o bicho pega de novo. Sim. Gente, a mulher continua sendo completamente maluca.
o pobre do policial, que ele narra como sendo policial novo, parecendo que não tem tanta experiência assim, tava despreocupado porque ele só foi perguntar informação, ele não sabia que tinha sido realmente ela que estava sequestrando o escritor. Então ele foi lá, né, só pra fazer uma revisão. E, gente, a mulher passou com um cortador de grama por cima do homem. Você comentou que o Paul jogou a pedra? Ah, não, eu esqueci. Gente, conta, amiga. Não, é que é o seguinte, ele chegou lá e o Paul viu ele e falou, agora é minha hora. E daí ele foi e pegou o cinzeiro que tinha em cima da mesa dele. E daí ele foi e pá, jogou pela janela, quebrou a janela, o homem viu o rosto do Paul e falou, meu Deus, é você que tá aqui na foto que eu tô procurando o homem. E daí a Anne ouve o barulho, e daí ela tava cortando a grama. E antes do homem poder fazer qualquer coisa, a mulher pegou ela tava com tipo uma coisa de madeira na mão também. Ela saiu do carro do cortador de grama. Nossa, eu tô esquecendo as coisas, é verdade. Ela saiu. Eu li tem pouco tempo, então tá fresco na minha memória. Ela saiu do cortador de grama, veio com um bagulho de madeira. Se você tem sensibilidade a sangue sai agora. Pegou e pôu nas costas dele e bateu nele até ele ficar muito, 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 muito ferido. E depois, pra piorar, ela vai e, como a Mel falou, ela pega o cortador de grama e passa em cima dele. E o homem morre. Em cima da cabeça, gente. A mulher tá completamente maluca. Gente, é uma loucura. E o Paul fala que ela fica muito calma, assim, bem fria, enquanto ela limpa tudo, né? Porque ela precisava esconder o corpo, esconder o carro, limpar a grama, limpar o carro. E ela leva esse carro do policial para o que ela chama de cantinho da Anne, que é para onde ela ia quando ela ficava muito estressada com o Paul, quando a gente comentou que ela só sumia. Ela ia para esse lugar. Sim. E, enfim, daí ela levou para lá, assustador. Sim, e daí ela desova o carro dele, mas enfim. Eu não me lembro o que ela faz com o Paul depois disso, mas ela fica muito bolada. Ela leva ele pro porão. Ah, verdade, ela leva ele pro porão. O porão tem ratos. Que delícia. E daí, nessa que ela vai desovar o corpo dele, ela monta toda uma história na cabeça dela de que o policial só passou, saiu, bebeu uma coca, enfim, ela monta toda uma história. Gente, ela montou uma história muito bem construída. Sim, e pra daí mentir pra caso algum outro policial viesse. Sim, e daí ela deixa ele lá no porão, no escuro, horrível, mas deixa ele com os remédios lá pra ele não ficar tão mal, e ele segue escrevendo também, eu acho. E daí, Só que, como ela matou o policial, ele sabia que ia dar falta lá para as outras pessoas que trabalhavam com ele e que outros policiais iriam surgir, né? Então ela já ficou meio alerta. Só que ela saiu pra desovar lá esse carro. Ela desovou o carro, ele continuou lá embaixo, mas isso começou a chamar muita atenção pra casa dela, porque o policial desapareceu e foi dito na televisão que o último local que ele esteve foi a casa dela. O último local que ele foi visto, no caso. E daí todo mundo pensou, somou A mais B e viu que, né, a mulher é louca, vai que ela matou ele. Daí isso chamou muita atenção pra casa dela. Não só dos policiais, mas também de várias pessoas passando, adolescentes, outras pessoas falando mal dela, enfim. E daí um dia, nessa que ela saiu pra ir desovar a viatura, ele terminou o livro, ele não terminou o livro, ele chegou à conclusão de um plano que ele ia botar fogo na casa dela, porque ele achou fluido de isqueiro no porão. E daí ele esconde o fluido de isqueiro e segue a vida dele. Ela volta pra casa e a vida segue seguindo. Sim, daí um policial mais experiente, mais velho, junto com um outro policial, vem até a casa dela pra saber se ela já tinha encontrado um policial mais novo que estava procurando por um escritor. E ela fala que sim, que o policial tinha passado, mas que ela até ofereceu um cafezinho pra ele, mas ele não quis ficar porque tava com pressa. Ela deu uma Pepsi pra ele e o policial foi embora. Beleza. Então os policiais falaram, se foi assim, tudo bem, não vamos entrar na sua casa porque não temos um mandador. Então vamos embora, talvez a gente volte, mas vai ser só uma revista. Uma revista? É isso aí, uma gente. Busca. Continua ouvindo. Ai, mas sim, eles vão mandados de busca. Daí, enfim,
Nessa, os policiais vão embora e o Paul segue escrevendo o Retorno de Misery e eventualmente ele acaba. E daí ele pensa, vou colocar meu plano em ação. E ela começa a tratar ele muito, muito bem porque ele tá acabando o livro e, enfim, ela compra até caviar pra ele. E ela fala, comprei um champanhe, vamos abrir mais tarde, não sei o que, pra comemorar o final e pra eu poder ler. Daí ele fala, vamos sim. Daí ele pede pra ela um cigarro, fala que ele tinha tradição de fumar um cigarro quando acabava um livro. Só que o pulo do gato nessa aí é que ele queria um fósforo e não o cigarro de fato. Ele recebeu um fósforo e com esse fósforo ele queria o quê? Botar fogo na casa e nela. E assim começa o plano dele. Quando ela chega com a champanhe, ele fala pra ela, você não queria tanto esse livro, você não queria saber tanto o final, agora você nunca vai saber. Ele vai e toca fogo no livro. Daí, começa a pegar fogo, a mulher louca pega o negócio em chamas com a mão e sai correndo. Nisso, ele pega a máquina de escrever e joga com toda a força nas costas dela. Sim. O plano original era a cabeça. Conseguiu? Não, porque nada dá certo na vida desse homem. Sim. Então, ele joga a máquina nas costas dela e ela cai com as folhas embaixo dela. Então, ela começa a pegar fogo também nas roupas. E ele vai com a cadeirinha de rodas dele, chega nela, pega as coisas, pega a folha ainda em chamas e começa a colocar na boca dela. Ele tava louco já também, louco. Começa a entupir a boca dela de papel e chamas. A mulher começa a ficar sem ar, né, morrendo com champanhe, papel, fogo na garganta. Gente, essa cena é uma bagunça de tanta coisa que tá acontecendo. Exatamente. Com a coluna quebrada. Mentira, ele não quebrou a coluna, que a mulher é dura a queda. Sério? Beleza. Ela tá lá, ele passa com a cadeirinha de roda deles. Ele já tinha saído da cadeira de rodas? Não, mas ela pega e Você derruba quer continuar? Continua. Tá. Ela derruba ele. E daí, nisso que ela derruba ele, eles ficam lá se lutando um contra o outro. Ela vai e mete a mão no tornozelo, no joelho dele, tudo que dói. Ele se arrasta. É uma ela gritaria. vai pra cima dele, fica em cima dele, o homem fica sem ar. Depois ele foge de novo. Gente, é uma loucura essa cena. É uma loucura, mas tem uma hora que ela se levanta, ela consegue se levantar, mas depois ela cai e bate a cabeça. E daí ele consegue prender ela dentro de um quarto, se não me engano. Sim. E daí ele vai pra outro... Banheiro. Vai pro banheiro pegar remédio, porque ele tava sentindo muita dor, né, vai pro gente? banheiro pegar remédio. E daí ele se fecha lá no banheiro e fica pensando, meu Deus do céu, ela pode ter levantado e, acordado. Porque nesse processo de enfiar coisa na boca dela, ela acordou e ele achava que ela tinha morrido. Mas não, porque vaso ruim não quebra. E daí ele pensou, meu Deus do céu, é capaz de ela não ter morrido. E daí ele entra dentro do quarto, dentro do banheiro, né? E daí ele toma um remédio e fica lá esperando. E quando ele acorda... E o que piora a situação é que ele desmaia de dor. Então ele não sabe o que realmente aconteceu, porque ele não estava ouvindo. Ele desmaiou no banheiro de dor. Eu não sei se ele já tinha tomado remédio ou não, mas se ele tivesse tomado, não teria dado tempo de fazer efeito. Enfim, ele desmaiou, depois levantou e ficou imaginando que ele estava ouvindo ela, quando na verdade ele não estava. Sim, tadinho. Enfim, foi uma loucura. Aí ele finalmente saiu do banheiro. Sim, daí nisso que ele sai do banheiro, ele não sabe se ele tá lá ou não, mas, assim, como um anjo que desce do céu, os dois policiais que vieram daquela vez, né, perguntar a ela, vieram com mandado de busca dessa vez. E dessa vez eles viram que a zona tava casa, né, porque tudo que tava acontecendo, e viram um pouco de ele socorro. Quebra a janela de novo, ele joga o telefone pela janela. Ele joga alguma coisa, quebra a janela de novo pra chamar a atenção, enfim. Eles aí o policial lá... entra, pergunta o que tá acontecendo, reconhece ele. Na verdade, assim, como, né? Porque o homem tava sem pé, sem um dedão, com certeza muito magro, doente, cabelo comprido, com barba, enfim. O policial, assim, parabéns. Gente. Aí o policial reconheceu ele falou, cuidado com ela está no quarto, eu acho que ela está morta, ela com certeza está morta. E daí o policial foi no quarto e a bosta da mulher não estava naquele quarto. Ela não estava no quarto. Pois é, e daí ele fala, ela não tá no quarto, ele,
e daí ele desmaia. Tipo, sério, literalmente isso, ele grita e desmaia. E daí quando ele gente, acorda... é terrível, porque ele Sim. narra, enquanto os policiais ainda não tinham chegado, que ele tava se arrastando pelo corredor, que ele via ela claramente, mas era tipo só uma assombração da cabeça dele, era só a imaginação dele, que na verdade não era ela. Tadinho, gente, ele ficou muito perturbado. Muito traumatizado mesmo. E daí, depois disso, chegamos ao final do livro, onde ele tá no México, tá se recuperando depois de uns meses. E lembra que a gente falou que ele tinha queimado a papelada? Ele não queimou O Retorno de Misery, porque ele gostou muito desse livro. Ele acha que foi o melhor livro de Misery que ele escreveu até hoje. Né? Pois é. E daí, ele guardou o livro debaixo da cama, então ele recuperou o livro e publicou o livro, ganhou muito dinheiro. E não só por causa do livro ser bom, né, e já ter muitos fãs, mas ele também, por causa das circunstâncias que ele foi escrito. E daí, ele segue a vida dele normal, só que ele tem muitas alucinações com a Anne ainda, assim, muitas mesmo. E a gente, um susto. Até aí, beleza, ela não tava no quarto. Cadê a mulher? A gente já fica naquela, né? Meu Deus, ela não morreu, meu Deus, ela não morreu, ela vai querer vingança. E olha o que esse senhor narra. Ele narra que ele tá voltando pro apartamento dele. E quando ele chega, ele vê ela saindo de trás do sofá com uma serra elétrica pra matar ele. E ela consegue matar ele. Isso sendo narrado no livro. Mas o que vocês acham? Esse era o final que ele deu para o livro O Retorno de... Não, era o final que ele deu pra biografia dele. Não o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu. Ela foi encontrada no celeiro morta. Ela se jogou não sei de onde, bateu a cabeça, foi até o celeiro e ela só foi morrer. Gente, ela só foi morrer no celeiro, atravessando a casa, se jogando da casa, atravessando o quintal, pra vocês verem que vaso ruim não quebra. Exatamente. Ela só foi encontrada morta no celeiro com uma serra elétrica na mão. Ou seja, ela tinha planos pra matar ele. Gente, ela é louca. Assim, eu não sei, se você parar pra pensar e imaginar, imagina se ela de fato consegue matar ele. Como que ela ia limpar aquela casa inteira? Amiga, quando foi narrado que ela saía de trás do sofá, eu falei, eu não acredito nisso. Depois que ele falou, depois que deu a entender que era o final do livro, eu falei, agora também eu tô com raiva de você. Gente, era uma loucura. Quando ele falou aquilo, eu pensei, caraca, sério que eu tive esperança e acabou nessa. No meio do apartamento, é isso mesmo? Mas não, era um gato. Era o gato que ele adotou. O gato tava pulando do sofá. Ai, e ele nossa. fica imaginando ela em literalmente todas as situações porque ele tá muito traumatizado. E é assim que acaba o livro. Ela tá morta. Essa ele série, vende gente, o tanto vaso o não Retorno de quebrou. Misery quanto a biografia dele. Sim. E é isso. E é isso. E é muito difícil pra esperar. Mas acabou ainda. A gente não sabe como. Um negócio que eu queria comentar. Não teve... Qual o nome daquele livro que tinha citações de outros livros? Daquele do casal? Lembra? Do casal. É, aquele que... Do Simon e não sei o que. Que tinha citações de um livro no outro. Aham. Não tem. O Fangirl que você tá falando? Isso, Fangirl. exatamente. Isso. Gente, nesse livro a gente reclamou que as histórias que eles contavam dos outros livros que eram citados no próprio livro eram desconexas, eram histórias diferentes. E uma coisa que eu gostei muito nesse livro é que tem a ordem certa dos fatos do que acontece no livro que ele está escrevendo. Isso é muito interessante porque a gente pode também ler a história da Misery, que era o que ele estava escrevendo. E isso foi muito, muito legal mesmo. Sim, sim. Outra coisa que eu achei bem legal desse livro é que esses termos técnicos que ele fala sobre escrita, eu achei isso bem interessante. Ele falando sobre o índice que ele tinha sobre, tipo, que era um livro enorme que tinha toda a linha do tempo da história da Misery, isso é bem interessante. Ele falando sobre a forma como os escritores trabalham com plot, com escrita, com os clichês, enfim, é super interessante. O livro é cheio de metáforas, cheio de comparação, é um livro bem descrito gente, mesmo. Tem muita coisa, o livro é muito rico mesmo, fala sobre como ele era criança e os traumas que alguns traumas assim que ele sofreu criança e que ele assimilava ainda, algumas coisas que ele viu na infância que ele assimilava com aquilo, enfim. Sim, é um monte de coisa. O livro é muito interessante de verdade. Sim, é mesmo. E agora? Lá Quem? vem Escala Caramelo. Onde 0 é esse livro é uma bosta completa. E 5 é esse é o melhor livro que eu já li.
E aí, Sim. amiga? Já Eu tem tenho minha nota? nota. Você tem a sua? Eu vou ver a sua primeiro. É. Eu tenho minha nota. Minha nota é 4 caramelos. Uhul! 4 caramelos por quê? Porque sim. O livro é bom e o livro é bom. Só não entra pra minha lista de favoritos porque, sei lá, alguma coisa não clicou comigo. Meu Deus, por que não saiu? E eu achava que eu ia ficar com mais medo. Mas isso é totalmente expectativa minha, não tem nada a ver com o livro é bem legal. Mas é isso, eu só achei o início um pouco enjoado, mas depois passou, assim, o livro vai ficando cada vez melhor, na minha opinião. O final é bem bom, assim, eu gosto da intensidade, da loucura, é bem bom. E você, amiga? Eu dou 4,5. Uhul! Porque eu gostei muito do livro desde o início. Ele é descritivo e ao mesmo tempo não é tanto pelo que ele tá vivendo. Mas o livro é muito, muito, muito bem escrito. É muito Sim, bom. é bem bom. E Sim, também foi meu primeiro livro esperava de isso. suspense. E eu nunca Sim. tinha lido algo desse tipo e eu achei muito, muito interessante. Então 4,5, porque o livro é muito bom. E esse autor, gente, Sim. ele é muito bom. De verdade. Sim, ele é muito bom. ele foi quem escreveu It a Coisa, não foi? Eu acho Sim, que foi. eu acho que foi. Pois Cruz é. credo, esse eu não leio. Eu acho que esse talvez deva ser mais assustador, mas o livro é enorme, então a gente teria que se esforçar pra ler. Sim. Mas, pois é, o livro é bom, o livro é realmente bom. E eu espero que a gente leia mais suspense no futuro. Mas, tipo, amiga, tem tanto livro de suspense bom, eu quero ler um monte. Vamos ler no futuro. Mas o próximo livro não é de suspense. É verdade. A gente vai contar sobre o que é nosso próximo mês do Caramelo, na verdade. Que vai ser um mês temático. Mas a gente não vai dar spoiler agora. Então, é isso. Esse é o episódio de hoje. E aí, gente? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês E tenham você? um bom... Eu espero, né, que a gente consiga contar 15 dias agora certo. É. Espero que vocês tenham próximos bons 15 dias. Sim, é verdade. Que não sejam, em vez de 15... Como é que soma? 15 21. mais 7? 21. Não, 7, verdade. 14, 21. Não é 15. Enfim, sim. Enfim. Só Pra vou vocês, de olha matemática só, online. É assim que acontece. É assim que a gente só posta um episódio por mês. Ai, gente, mas sim, é a gente vai isso. contar direitinho, vai dar tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você gostou, dê um like aqui no YouTube e se inscreva no nosso canal, por favor. E se você estiver ouvindo no Spotify, nos siga. Se você estiver ouvindo no Apple Podcast, nos dê uma boa avaliação. E em qualquer outra rede social, se você puder tiver alguma interação com a gente agradeceria. E sobre esse livro, o Que a gente vai ler na Misery próxima Louca semana. Obsessão, Ah, tá. a gente postou um TikTok sobre ele, que foi a Mel reagindo ao livro enquanto ela ouvia o livro. Então, vejam, porque eu gostei muito daquele TikTok. Ela E é edita muito isso. bem. E é isso. É isso, gente. Eu sou a Carol. E eu sou a Mel. E E foi mais um caramelo. Uhul! Tchau, gente. Tchau, gente. Até daqui a 15 dias. Até. Tchau. Tchau.